Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Dons do Espírito Santo. Mas antes de iniciar essa leitura, eu gostaria de te pedir encarecidamente que não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e também, caso queira receber este e-book de forma gratuita do irmão Derek Prince, deixe um comentário pedindo que irei te enviar. Amém? Então vamos dar início à nossa leitura e que Deus vos abençoe. Discernindo espíritos malignos. Falemos agora sobre o discernimento de espíritos malignos. No ministério de Jesus, este dom era não raras vezes usado juntamente com curas. É realmente notável o quão frequentemente a doença física é atribuída a espíritos malignos no Evangelho. O primeiro exemplo é a cura de um homem mudo por Jesus. Em Mateus 9, nos versículos 32 ao 33, diz: Enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Jesus discerniu que a incapacidade de falar do homem fora causada por um espírito maligno que o impedia de usar as cordas vocais. Quando ele expeliu o espírito maligno, o homem imediatamente falou. Isto não é para sugerir que os espíritos malignos causam toda a mudez, mas neste caso era um desses espíritos que estava por detrás dessa doença e Jesus discerniu. A minha esposa Lídia e eu testemunhamos casos em que a mudez imediatamente saiu quando os espíritos malignos foram expulsos. No Quênia, por exemplo, lá no leste da África, sempre que um evangelista ministrava numa determinada cidade, os asiáticos que eram hindus não se aproximavam de uma igreja cristã. Eles não estavam interessados, mas quando um evangelista americano chegou com um ministério de curas, eles alinhavam-se ou sentavam-se na relva e esperavam durante horas antes do começo da reunião, porque cura era o que eles queriam. O presidente dessa cidade, um asiático rico, tinha um filho com 18 anos que nunca tinha falado. Após lhe ter sido expulso um espírito maligno, aquele jovem imediatamente começou a imitar sons e a aprender a falar. Este incidente causou mais impacto naqueles asiáticos do que 10 anos de atividade missionária normal. Estas coisas, elas são reais, mas repito, não sugiro que toda a mudez ou surdez sejam causadas por espíritos malignos. No entanto, temos de saber discernir os casos em que tal coisa acontece. Existe um exemplo parecido no capítulo 12 de Mateus, versículos 22 ao 23, que diz: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Torna-se claro, a partir do contexto, que Jesus curou este homem através da expulsão de um espírito maligno que lhe causava cegueira e a mudez. Certa vez, nós ministramos a um jovem em Atlanta, na Geórgia, e muitos espíritos malignos saíam dela, nomeando-se enquanto saíam. Um chamava-se cegueira. Quando seu marido ouviu isto, quase saltou. Ele disse: O médico disse-lhe que ela ia ficar cega. E eu respondi: Ela agora já não mais vai ficar cega. Um espírito cego virá para produzir cegueira durante algum tempo, tal como um espírito surdo virá. Ele não produz surdez total, mas para lá caminha. É o resultado do que o espírito faz. Uma mulher que eu conhecia bem, que era completamente surda de um ouvido, estava em uma reunião em Londres. Um evangelista expulsou um espírito surdo de dentro dela e instantaneamente a mulher passou a ouvir tudo na perfeição com aquele ouvido. Contudo, ela não tinha a fé para manter aquela cura. Cerca de 2 semanas mais tarde, ela estava tão surda como antes. Ela permitiu que o espírito voltasse. É por esta razão que é tão importante que os cristãos compreendam que temos de identificar os espíritos malignos que expulsamos. As Escrituras dizem que o diabo é um assassino, e um assassino é alguém que mata fisicamente. O diabo fará isto se o deixarmos.
Ele é um inimigo cruel, sem escrúpulos e implacável, e nós temos de perceber com quem estamos a lidar. Um outro exemplo pode ser visto mais à frente, no livro de Marcos, no capítulo 9, versículos 17 ao 27, que diz: Um homem, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai secando. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, quando estarei convosco? Até quando vos sofreis? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E respondeu Jesus. E respondeu-lhe o pai do menino: Desde a infância. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe então Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Devemos ter em conta algumas verdades importantes reveladas nesta passagem. Primeiro, Jesus não disse ao homem: isto é muito difícil, ou esta condição é a vontade de Deus para o teu filho. Em vez disso, ele disse: trazei-mo. Essa era a atitude de Jesus para com todos os casos de enfermidade. Por exemplo, quando o centurião disse: o meu criado jaz em casa paralítico, Jesus respondeu: eu irei curá-lo. Nunca houve qualquer dúvida acerca da vontade de Jesus para curar e libertar. E nós devemos compreender a sua vontade para curar e libertar hoje em dia. A seguir, o pai do menino disse a Jesus que o espírito maligno lançava-o por terra e ele espumava e rangia os dentes. E ele ia se secando. A partir dessa descrição, a maioria das pessoas diria que o menino sofria de epilepsia. Mas havia algo mais a acontecer que precisava ser discernido. E Jesus perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isto? E ele respondeu: desde a infância. Experiências na infância são muitas vezes cruciais para se detectar a origem e a entrada de um demônio. O homem disse a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus foi: se tu podes? Tudo é possível ao que crê. Ele colocou a responsabilidade no Pai. Muitos cristãos não reconhecem as responsabilidades espirituais da paternidade. Nós somos responsáveis por termos fé pelos nossos filhos. Jesus não disse: se o teu filho conseguir acreditar, mas ele disse o seguinte: se tu conseguires acreditar, o teu filho pode ser curado. Em Mateus, no capítulo 5, havia uma mulher cananeia que tinha uma filha gravemente atormentada por um espírito demoníaco, e ela tinha fé pela cura da filha. E Jesus disse: grande é a tua fé. E a filha ficou curada. Isso nós lemos lá em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 22 ao 28. No caso deste homem e do seu filho, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entre. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu. Jesus especificamente chamou o espírito maligno de espírito mudo e surdo, e quando o espírito saiu, a epilepsia cessou. Essa ideia pode ser controversa, mas a epilepsia pode ser causada por um espírito maligno. Já aconteceu um demônio epilético falar comigo de dentro de pessoas. Houve um que me falou com voz de homem de dentro do corpo de uma mulher. Temos de discernir e aprender a lidar com espíritos malignos que causam doenças. Outro exemplo é um espírito de enfermidade que atormentou uma mulher durante 18 anos. Lemos em Lucas, no capítulo 13, dos versículos de 11 ao 17, o seguinte:
Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vindo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste vinde para ser descurado e não no sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. O que causou o problema físico da mulher? Um espírito de enfermidade. Jesus disse que Satanás tinha prendido a mulher. Repare que ela foi curada imediatamente após ter sido liberta do poder do espírito maligno. No momento em que o espírito saiu dela, ela pôde endireitar as costas. Jesus teve de ser capaz de discernir a causa da doença para saber como lidar com ela. O nosso último exemplo é um incidente que ocorreu quando Paulo e Silas pregavam o evangelho em Filipos. Em Atos, no capítulo 16, versículos 16 ao 18, diz: Indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Cada palavra que a jovem proferiu era verdade. Ela fazia publicidade dos pregadores do evangelho, mas era um espírito maligno que o fazia de dentro dela. Paulo discerniu isto e expulsou o demônio. Hoje também devemos ter o mesmo discernimento. Demônios de adivinhação abundam na igreja. Por todo lado que eu vou, até mesmo em simpáticas e respeitáveis congregações, encontro demônios de magia, bruxaria e adivinhação entre as pessoas que brincam com horóscopos, tabuleiros e astrologia. Elas ficam seriamente viciadas por este mesmo demônio de adivinhação. O dom de discernimento de espíritos é muito importante para o funcionamento do corpo de Cristo. Resulta em crentes reconhecendo a presença do Espírito Santo e as formas em que Deus está a trabalhar. Revela o caráter e motivação dos corações humanos e identifica quando espíritos malignos são a causa da doença e contendas. Quando este dom está a operar em larga escala no corpo de Cristo, ele trará um ministério extraordinário à igreja e ao mundo. Amém, irmãos? Por aqui encerro a leitura, espero que vocês tenham gostado. Peço aos irmãos encarecidamente que possam estar orando por esse assunto para que o Senhor possa te trazer discernimentos de espíritos. Amém? E repetindo, se você quer o material completo para estudar de forma completa, por favor, deixe aí nos comentários que terei o maior prazer de te enviar esse estudo para você compartilhar com outras pessoas e ser edificado pela palavra de Deus. Também não se esqueça de se inscrever, porque assim você ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas. Que Deus os abençoe, irmãos, e até o próximo vídeo.